Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus. O meu nome é missionária Edeise Carvalho Antunes e desde já eu agradeço a sua visualização. Não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal. Também acione o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, ok? Vamos meditar na palavra de Deus em Mateus 11, 27. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ou aquele a quem o Filho desejar se revelar. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante polêmico e eu quero deixar aí um desafio para você que se diz ateu. Me prove que Deus não existe, porque nós temos como provar que Ele existe, ok? Então, se você não crê, prove que Deus não existe. Uma coisa que a palavra de Deus está falando para nós, primeiro, é que o próprio Deus se revela a nós. Ele criou o ser humano com o livre-arbítrio. Você tem aí o direito de ter a sua escolha. E cada um vai dar conta dos seus atos e das suas escolhas. Deus não criou um robô que ele aperta o botão, agora você come, aperta o botão, agora você crê em mim, aperta um botão, agora você vai dormir, ou você vai trabalhar, ou isso ou aquilo. Ele criou seres humanos, ele deu uma linha de raciocínio para nós, ele deu uma inteligência, ele deu uma sensibilidade. Nós vemos recentemente a morte de um jornalista muito conceituado, muito famoso. Eu próprio o admirava como profissional que era, como homem correto que era. Só que ele fez aí uma infeliz brincadeira com a vinda do Senhor Jesus num programa de televisão. Aí eu quero perguntar, foi feito depois algumas colocações por uma sensitiva e ela afirmou que haveria a morte de um jornalista e que esse homem iria para o céu. E ela depois, em outro programa, confirmou que seria ele mesmo. No próprio programa eles confirmaram. Agora eu te pergunto, como é que um ateu vai para o céu se ele não acredita em Deus? Se ele não acredita que existe céu? Fica aí um ponto de interrogação muito grande para nós, certo? Ninguém vai para um lugar onde ele não acredita que existe. O que significa ateu? Vamos entender o que é o ateu. Ateu, essa palavra vem do grego, que significa não existe Deus. A é a negação e theos é Deus, ou seja, Deus não existe. O ateu, ele não acredita, ele não tem sentimento algum, direta ou indiretamente, daquilo que está calcado na fé. Do que é revelado, do que é palavra, simplesmente para ele nasceu, ele viveu, aquilo que a ciência puder comprovar é o que ele acredita. Existem aí alguns tipos de ateus, mas nós vamos falar somente sobre dois hoje, porque o assunto é muito extenso. Existiu aí o Albert Einstein, o pai da teoria da relatividade, e ele acreditava no panteísmo. O que é o panteísmo? Vamos dizer assim, vários deuses, né? Deus, ele habita dentro de nós mesmos. Então existe o Deus que é da natureza, o Deus que é do animal, o Deus que é do ser humano. Cada pessoa é um Deus. E que na religião budista existe a crença de que a pessoa nasce, depois ela morre e depois ela vai voltar novamente de uma outra forma. Ou ela vem como uma planta, como uma samambaia, como uma árvore, ou como uma mosca, ou como uma barata, ou como um elefante, e isso não tem fim. Então são crenças que vieram aí em decorrer do tempo, e isso ele é provado também pela Bíblia. Porque existia Caim e Abel. Um era próximo de Deus, o outro era uma pessoa irada, era uma pessoa que se afastou, que foi para uma outra terra, se afastou de Deus e dali houve-se a propagação de outro tipo de crença, outro tipo de costume. A Arca de Noé, recentemente, ela foi encontrada no Monte Ararat, na Turquia. É uma comprovação de que realmente houve o dilúvio.
porque ali se encontrou madeira da época, madeira cunhada de uma forma específica, vedada com betume, restos de animais, restos comprovados que seriam de alimentos, de pelos de animais. Então houve-se a comprovação que realmente aconteceu o dilúvio. A ciência comprovou. Houve-se a comprovação pela ciência de restos de carruagens egípcias no Mar Vermelho. Então foi comprovado que realmente existiu o êxodo. As cidades que estão sendo encontradas, a cidade semita que foi encontrada, onde eles residiam, próximo das terras egípcias da época. Então tudo está sendo comprovado. Os arqueólogos escavam constantemente e encontram cidades perdidas, cidades que estão aqui reveladas na palavra de Deus, costumes, encontram exatamente como está na palavra de Deus. E uma forma de se provar, é assim que não há como negar, é a palavra do Senhor Jesus, quando ele diz que no final dos tempos haveria o princípio de dores, com pai contra filho, filho contra pai, o amor de muitos esfriando, de quase todos esfriando. Aí a natureza que está num descontrole total, guerras, rumores de guerra. Então tudo aquilo que a palavra de Deus está revelando para nós está se cumprindo. E um outro dado importante que eu quero deixar para você. Ah, missionária, você está falando isso é balela. Essa palavra foi escrita pelo homem. E eu te pergunto, se ela foi escrita pelo homem, por que o homem não facilitou para si próprio? Por que ele colocou então uma lei moral em que o homem não pode ter várias mulheres? Em que não pode haver aí o pai tendo relações com as suas próprias filhas? Onde tem que se ter um cuidado moral de vida? O homem simplesmente facilitaria, ele não iria jamais colocar aí tópicos difíceis de se cumprir. Ele não colocaria itens a qual pudesse dar uma vida regrada. Ele procuraria facilidade e jamais ele procuraria dificultar para si próprio. A palavra de Deus, ela quer nos conduzir para a vida eterna. Ela quer nos resgatar para Deus, mas é necessário querer conhecer Deus. Como nós falamos no princípio, ele não vai invadir e colocar goela abaixo que você entenda e que você creia. Ele te deu um livre-arbítrio. Ele te criou como um ser que tem vontade própria. E você tem que ter vontade de conhecer Deus. Deus, ele não precisa provar que ele existe. Ele não precisa de você para nada. Nós é que precisamos de Deus. Ele não precisa de mim para nada. Eu que preciso dele. E ele não há como se comprovar, porque nós não podemos ver, porque nós somos carnais. E ele é santo e ele está na glória. E os nossos olhos não poderiam suportar. Deus, ele pode ser sentido por aquele que tem a sensibilidade. O ar, o vento nós não vemos, mas nós sentimos o frescor na nossa pele. E Deus é da mesma forma. Para não ficar só nas minhas palavras, nós vamos meditar ainda no livro de Romanos, que diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se vê pelas coisas que são criadas, para aqueles que fiquem inexcusáveis. Ou seja, a gente não pode negar. Está aí patente aos nossos olhos a criação de Deus. Portanto, tendo conhecido a Deus, eles não glorificam como Deus, nem lhe dão graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Ou seja, a pessoa tem mais preocupação de provar que Deus não existe, no seu coração insensato, quer dizer, simplesmente fechou como se colocasse uma cortina negra diante dos seus olhos, e eles se dizem sábios e se dizem entendidos. Mas a palavra de Deus os chama de loucos. Nós vemos aí dois tipos de homens que foram cientistas, o Albert Einstein, né, que provou
através das suas teorias, muita coisa, e ele acreditava em Deus através do panteísmo, ou seja, Deus, um pedacinho de Deus em cada ser criado. O Deus Supremo não existe. Stephen Hawking se definiu também como ateu e ele acreditava em tudo que a ciência pudesse comprovar. É provado cientificamente? Eu acredito. É como Tomé da vida. Eu posso pegar, eu posso ver, senão eu não creio. Então, fica aí para nós essa meditação que nós fizemos hoje, falando um pouquinho da palavra de Deus, trazendo aí algum conhecimento para aquele que não conhecia e somente ratificando para aquele que já sabia, mas fica um desafio para você me provar que Deus não existe, porque tudo que está nessa palavra está sendo comprovada. Tudo que o Senhor Jesus falou está se cumprindo. E ainda como alguns podem fazer as suas brincadeirinhas, como esse jornalista fez a sua brincadeira, né? Dizendo, Jesus já veio, e então você beba bastante água, você coma bastante fruta, você fica em lugar fresco, você não fica em local aglomerado, você faça isso, faça aquilo. Foi feita uma brincadeirinha com a vinda do Senhor Jesus, mas ela está às portas. Então, você que não crê, investigue mais. Faça uma pergunta, desafie a Deus. Se você existe, me prove que você existe. Eu duvido que você vai ficar sem resposta. Agora resta saber se Jesus vai querer se revelar para você ou se ele vai te chamar de louco. Nós ainda meditaremos um pouquinho mais sobre este tema. Eu agradeço a sua visualização, que Deus te abençoe e um abraço da missionária Deise.